Graça e paz. Essa é uma transmissão da Igreja Batista Cristo Salva, na cidade de São Roque, em São Paulo. Peço a sua permissão para entrar no recesso do seu lar. Como determinados grupos de nossa igreja estão impedidos do culto presencial, nós temos provido, através desse canal, as ministrações da palavra, a fim de que haja edificação para os crentes e também em relação àqueles que ainda não conhecem o Evangelho, a oportunidade de ouvi-lo. Quero convidá-lo nessa hora para que nós nos coloquemos na presença do Senhor, a fim de orarmos e também nos prepararmos para a exposição da palavra. Sabemos que a parte mais importante de um culto, efetivamente, é a exposição da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra. Mas também é certo que toda exposição da palavra deve ser precedida por um momento de oração. No Salmo 119, 18, o salmista fez uma súplica: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E a lei de Deus contém muitas verdades e princípios que nós precisamos enxergar. E, na verdade, com os olhos naturais não podemos fazê-lo. Precisamos que Deus lance luz sobre a sua palavra, através do Espírito que a inspirou, para que então possamos receber os préstimos necessários. Lutero disse que em cada flor na Bíblia tem uma campina. Isso significa que a Bíblia é um livro muito rico e cada passagem da Bíblia contém inúmeras informações e lições que são prospectadas a cada instante por cada pessoa que lê e por cada pessoa que ministra. Permita a Deus que hoje Deus revele verdades ao seu coração, que sejam verdades que você precisa nesse instante ouvir e discernir. Portanto, eu quero convidar você para orar comigo nesse instante. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade de, juntamente com muitos irmãos em muitos lugares, poder estar junto da tua palavra, e peço ao Senhor que o Senhor revele essa palavra ao meu coração, que o Senhor lance luz sobre esta passagem e que o Senhor trabalhe na mente e no coração do pregador, para que ele seja tão somente um instrumento, um veículo, para que a tua palavra possa alcançar vidas e corações nesta hora. Pedimos ao Senhor que nos auxilie, porque tributamos ao Senhor toda a glória. A oração nossa é a oração de João Batista, que nós diminuamos e que o Senhor cresça nessa hora. Ó Deus, eu quero suplicar ainda uma bênção toda especial sobre a vida do irmão Hermir, lá no Rio de Janeiro, que hoje à tarde passou por uma cirurgia, que o Senhor possa cuidar dele, dar plena recuperação e abençoar também o coração de sua mamãe, trazendo tranquilidade nesta hora. Estende tua poderosa mão sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, e mais uma vez eu suplico que os ouvidos sejam abertos e que a tua palavra enviada nesta hora possa cumprir o seu ministério, que ela vá e não volte vazia. Esta é a oração que eu faço e que fazemos no nome precioso e santo de Jesus Cristo. Amém. O texto escolhido nesta oportunidade encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, verso 35 a 41, que trata daquele momento singular no ministério de Jesus, em que ele acalma o mar e aquieta também o coração dos seus discípulos. Quero convidar você para essa leitura da palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos?
Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta é uma passagem extraordinária da Bíblia. Revela algo maravilhoso, revela algo extraordinário. Foi algo tão extraordinário que os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, fizeram um registro. Foi tão extraordinário que o pintor Rembrandt eternizou numa tela esta cena. Numa noite escura, as ondas encapeladas e um raio de luz alcançando o rosto de Jesus. E nesta tela, Rembrandt procura retratar a paz no meio da tempestade. Vejamos o texto de hoje. O texto começa dizendo: naquele dia. E eu sempre saliento a importância dessas declarações porque elas nos situam quanto ao tempo. Elas evocam o contexto anterior. O que tinha acontecido naquele dia? Naquele dia, Jesus tinha passado boa parte do seu tempo à beira-mar, ensinando a multidão. Esse era seu ministério prioritário. Embora Jesus realizasse milagres, embora Jesus realizasse uma obra portentosa através dos sinais, o ministério precípio de Jesus era o ministério do ensino. Ele declarou inúmeras vezes que foi com este propósito que ele veio. E naquele dia Jesus havia ensinado a multidão e contou para a multidão pelo menos 4 parábolas. A parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de trigo, ou aliás, do grão de mostarda. Não obstante a este fato, diz a Bíblia que naquele dia Jesus também enfrentou os falsos mestres. Jesus curou um paralítico, Jesus limpou um leproso e ainda foi à casa de Pedro, onde curou a sua sogra que estava sofrendo com a febre, provavelmente num quadro de tifo, que era uma enfermidade comum e que levava à morte naqueles dias. E diz a Bíblia que depois de haver curado aquela mulher, uma multidão se pôs à porta, e esta multidão era composta de enfermos e possessos, e aos possessos Jesus libertou, e aos enfermos Jesus curou. Note que foi um dia intenso, de muito labor, de muito trabalho, o que revela para nós de que as mãos do bendito Salvador estavam sempre ocupados na obra de Deus. Jesus nunca perdeu a oportunidade, seu tempo, ele sempre investiu todas as oportunidades para estar envolvido na causa do Pai. E diz a Bíblia que naquele dia, de tanto trabalho, de tanto esforço, a Bíblia diz no verso 36 que depois de despedir da multidão, Jesus entrou no barco com os discípulos para uma viagem que estava endereçada a outra margem. E é importantíssimo que nós atentemos para este fato. Jesus está fazendo agora uma viagem não simplesmente para buscar solitude e não simplesmente para gozar um tempo de descanso. A Bíblia diz que ele está indo para o outro lado do mar da Galileia, para outra margem. E a pergunta é: o que tem na outra margem? Jesus está indo para Gadara. Jesus sabe que ali tem uma vida que está subjugada pelo mal. Um homem que estava possuído por uma legião de demônios. E eu fico impressionado com este senso do dever de Jesus. Não obstante um dia tão cansativo, de tantas atividades, a Bíblia diz que ele ainda encontra tempo para ir ao encontro de uma pessoa que se encontra debaixo do tacão de Satanás.
Aliás, os eruditos imaginam que esta grande tempestade que se levantou no mar da Galileia foi provocada exatamente pelos demônios, porque não queriam que Jesus chegasse do outro lado do mar da Galileia para libertar aquele homem. Esta é uma questão que não passa de uma suposição, porque nós temos 3 relatos sobre esta tempestade e em nenhuma delas consta esta informação. Então eu prefiro ficar com o princípio ensinado por Charles Haddon Spurgeon, onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. Nós não seguimos suposições, nós nos baseamos na palavra e em torno dela nós meditamos. Mas diz a Bíblia que Jesus está naquele barco e está com seus discípulos a caminho daquele lugar. E estando a caminho de Gadara, a Bíblia diz que uma tempestade se levanta no mar da Galileia. Esta é uma cena extraordinária porque diz o texto que Jesus está no barco, mas ele está deitado e dormindo sobre uma almofada. Eu penso que toda informação sobre Jesus deve ser considerada. Nenhuma informação sobre Jesus nos evangelhos são casuísmos. Nós precisamos lançar luz sobre cada uma delas. E quando a Bíblia diz que Jesus está dormindo, está levantando aqui uma informação preciosa sobre a perfeita humanidade do Salvador. Ele era alguém que se cansava, ele era alguém que tinha fome, ele era alguém que tinha sede. E depois de um dia intenso de atividades, ensinando, libertando, curando, certamente ele estava exausto. Ele era homem como nós, contrariando aquilo que os docéticos afirmavam no passado. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, diz que ele tomou a forma de servo e fez-se homem. Ele assumiu a forma de homem. E quando a Bíblia diz que ele assumiu a forma de homem, não está dizendo que era uma forma apenas holográfica ou apenas um disfarce. Ele era 100% Deus, ele era 100% homem. E como homem, depois de um dia intenso de trabalho, ele estava esgotado. Eu sou pastor há quase 31 anos, mas prego o evangelho há 39. E nesses anos eu sei o que isso significa. Pregar em um único dia 3 sermões. E ao final do dia estar completamente esgotado. Um estudo sério feito nos Estados Unidos indica que um único sermão pregado em um dia equivale a 8 horas de serviços braçais em termos de desgaste físico e emocional. Imagine como Jesus, na sua humanidade, estava cansado. Então ele deitou-se e dormiu. Mas é magnífico pensar que, mesmo cansado, ele não perde de vista o senso da responsabilidade com a vida humana. Ele está viajando para encontrar alguém que carece do seu milagre, que carece da sua intervenção. Esta passagem da Bíblia é rica em ensinamentos, mas eu quero convidar você a pensar comigo em algumas lições que esta tempestade experimentada por Jesus e seus discípulos pode nos ensinar. Lições estas que são lições práticas. Eu quero mencionar pelo menos 4, e com isso também não estou esgotando a matéria. A primeira lição que eu quero mencionar, à luz desta passagem, é que as tempestades da vida, elas são imprevisíveis. Elas não mandam recado, elas não enviam telegrama. Pode ser que agora mesmo você esteja passando por uma experiência como esta. Estava tudo bem, tudo tranquilo, tudo indicando momentos prazerosos e de repente uma notícia interrompe. E essa notícia traz consigo a ideia de que uma tempestade se levantou. Alguém acorda cedo, toma seu café, tem seu momento de oração, sai para o trabalho
E de repente, no caminho, um acidente. De repente, recebe uma notícia. Alguém que amava foi colhido para a eternidade. Ou quem sabe, ao chegar no trabalho, recebe a notícia de que está sendo demitido. A vida é cheia de imprevistos. É a pessoa que vai ao médico para fazer uma consulta e sai de lá com um diagnóstico sombrio sobre a sua vida e a sua finitude. É aquela mãe que recebe um telefonema e esse telefonema traz consigo notícias trágicas sobre seus filhos. Ou aquela esposa que aguarda com ansiedade a chegada do marido e quando ele chega, comunica seu desejo de interromper o casamento. Quantas tempestades já se levantaram assim em nossa vida de forma imprevisível, sem mandar recado, sem anunciar sua chegada. Aqui nós estamos diante de um quadro como este. Deus me deu a graça de visitar Israel e de navegar com vários irmãos brasileiros sobre o mar da Galileia. E naquela viagem Deus me deu a oportunidade de ler e de meditar com os irmãos no barco. Mas eu tive a oportunidade também de conversar com a pessoa que conduzia aquela embarcação. Daniel Carmel era o nome dele. E eu perguntei a Daniel: Daniel, você já presenciou alguma tempestade aqui no mar da Galileia? E a resposta que ele me deu foi esta: já, e não quero nunca mais ver outra igual. É muito interessante porque há uma peculiaridade no mar da Galileia. Aliás, chamamos de mar, mas na verdade é um lago, com 21 quilômetros de comprimento e 14 de largura. E o mar da Galileia está cercado de uma cadeia de montanhas. De um lado as montanhas de Golã e do outro lado as montanhas da Galileia. Acontece que quando começa a soprar o vento lá sobre o Hermon, sobretudo no tempo em que a neve começa a derreter, e o vento frio é soprado sobre o mar da Galileia, como ele está cercado de montanhas, as montanhas encurralam aquele vento. E eles começam a girar dentro daquele lugar e as águas começam a se agitar como se estivessem em um funil. E há uma pressão para baixo. E isso pode acontecer em qualquer dia, em qualquer momento. Muitas pessoas já presenciaram tempestades ali em dias que estavam maravilhosos, em que o mar estava plácido. Parece que foi essa a experiência dos discípulos. Quando eles entraram no barco com Jesus, não havia qualquer prenúncio de uma tempestade. Mas a tempestade não manda aviso. Elas chegam, elas nos colhem de surpresa. E quantas tempestades na vida temos enfrentado assim? Em segundo lugar, nós precisamos olhar para essa passagem, não apenas para olhar a imprevisibilidade das tempestades, mas perceber que as tempestades elas são incontroláveis. Perceba você que os discípulos de Jesus eram experientes no mar. Pelo menos 4 deles tinham sido pescadores. Pedro e André, Tiago e João, eram pessoas traquejadas no mar da Galileia. Eram afeitas, conheciam o mar da Galileia como a palma da própria mão. Tinham passado boa parte de sua vida pescando ali e certamente já tinham presenciado alguma tempestade em algum momento ali. E quando aquela tempestade se apresentou, certamente eles lembraram as experiências passadas e tentaram se apoiar nelas. Como quem diz, eu já tenho experiência nisso. E tentaram lidar com a tempestade com as experiências que já tinham colhido ao longo dos anos, de tal maneira que procuraram nem mesmo incomodar o mestre que dormia. Só que aquela tempestade, ela sobrepujava toda a sua experiência passada. Tudo o que eles tinham aprendido sobre o mar da Galileia, tudo o que eles tinham aprendido sobre tempestade ali,
não valia naquele momento em que estavam vivendo. E quantas vezes nós também lidamos com situações como esta? Já passamos por tantos problemas, por tantas tempestades, mas de repente a tempestade que se levanta agora, ela supera em muito todas que já vivemos. De maneira que as experiências que obtemos ao longo da vida não nos podem ajudar neste momento. Essa é exatamente a situação que os discípulos de Jesus estão vivendo. São homens experientes, mas a experiência deles naquela hora significa praticamente nada. Em terceiro lugar, nós precisamos olhar para esta passagem e perceber que as tempestades, elas são inevitáveis. Elas vêm para todos. Elas vêm para os justos e para os injustos. Elas vêm para os ricos e elas vêm para os pobres. Ela vem para o doutor e ela vem para o analfabeto. Ela vem para aquele que ama a Deus e para aquele que declara não crer em Deus. Aliás, se você já leu o finalzinho lá do Sermão do Monte, quando Jesus fala de um homem prudente, de um homem insensato, ele diz que veio o vento e a tempestade e o rio encheu e bateram com ímpeto tanto sobre a casa do homem prudente quanto do homem insensato. As tempestades não poupam ninguém. As tempestades alcançam a todos. Mas uma verdade precisa ser dita. Os discípulos de Jesus naquela hora deveriam ter passado por aquela experiência com o coração em paz. E eu lhes dou pelo menos 4 motivos pelos quais eles deveriam ter gozado da paz no meio da tempestade. Primeiro, por causa da promessa de Jesus. No verso 35, ou aliás, no verso 36, Jesus vai dizer aos seus discípulos: passemos para outra margem. Esta era a palavra e esta era a instrução de Jesus. E você sabe que a palavra de Jesus não falha. Você sabe que Jesus nunca quebrou uma palavra sua. Se Jesus havia dito que eles chegariam a outra margem, significava que no meio da tempestade eles deveriam ter confiado, que eles deveriam ter descansado, porque Jesus havia dado uma palavra de segurança. Em segundo lugar, eles deveriam ter gozado a paz por causa da presença de Jesus. A presença de Jesus naquele barco era uma garantia e tanto. Jesus já havia dado demonstrações claras do seu poder. Jesus já havia lidado com circunstâncias que humanamente eram declaradas como impossíveis. Aliás, um dos sinais de Jesus, o primeiro dele, ele interfere nas moléculas, nos átomos, ele muda substâncias. Ele faz o que nenhum homem é capaz de fazer. Ora, se Jesus está conosco e Ele é poderoso e Ele é capaz de fazer coisas impossíveis, nós devemos descansar. Em terceiro lugar, eles deveriam ter descansado naquela hora, no meio da tempestade, por causa da paz de Jesus Cristo. Eles estão agitados, estão remando no meio da tempestade, mas Jesus está dormindo. E Jesus está dormindo não por uma questão de indolência. Ele dorme primeiro porque humanamente ele está cansado. Mas não podemos esquecer que ele é 100% homem e 100% Deus. E como Deus, ele descansa porque ele tem domínio da sua criação. Esta cena me lembra muito de Atos 12. Quando Pedro está encarcerado, Tiago já tinha sido passado pelo fio da espada. E no dia seguinte, Pedro passaria pela mesma experiência. E diz a Bíblia que na noite anterior, Pedro está algemado a 2 soldados. Ele está atrás de grades e guardado com muita segurança, porque no dia seguinte ele seria morto. Mas é curioso que a igreja ore e Deus mande um anjo para libertá-lo. E quando ele vai ser libertado pelo anjo, a Bíblia diz que o anjo precisou acordá-lo. Ele estava dormindo e me parece que ele estava num sono bastante profundo.
E aí aquela pergunta, como que alguém pode dormir numa noite sabendo que pela manhã será morto? Porque certamente Pedro havia aprendido com Jesus a descansar no meio das tempestades da vida. O meu Senhor tem controle de todas as coisas. Deus tem domínio de todas as coisas e Ele simplesmente descansa no meio da tempestade. Em quarto lugar, os discípulos deveriam ter gozado a paz no meio da tempestade por causa do poder de Jesus. O poder de Jesus é insuspeito. Ele já havia dado demonstrações e aqui ele deu demonstração ainda mais clara. Porque diz a Bíblia que ao ser despertado, ele deu ordem ao vento e ele deu ordem ao mar. E note que na língua grega nós temos dois tipos de imperativos. E o imperativo que é encontrado nesta passagem nós chamamos de aoristo, ou seja, com uma ordem única. Ele faz as coisas acontecerem. Ele disse ao vento, cala-te. Aliás, no texto original é muito mais forte, ele disse, cale a boca. E diz a Bíblia que o vento cessou. Ele deu ordem ao mar para que se aquietasse, e o mar fez-se grande bonança. A criação obedecendo a sua ordem, diante do seu grande poder, porque ele é o Criador. Aliás, é preciso dizer que a criação se sujeita à ordem de Jesus. Até os demônios se sujeitam à sua autoridade. O único que, na verdade, tenta se insurgir contra a autoridade de Jesus é o homem perdido, o homem natural. Mas é necessário que nós atentemos para este fato, o poder de Jesus Cristo. E eles tinham já recebido ao longo daquele ministério inúmeras lições sobre isso e deveriam ter descansado. Mas eu quero caminhar com você sobre a tempestade e destacar aqui uma quarta lição que eu reputo como uma lição muito importante. É que as tempestades, elas são pedagógicas. Nós aprendemos lições no meio da tempestade. Talvez agora mesmo você diga, eu não entendo porque eu estou passando por uma tempestade como esta. Você não entende porque está passando, mas Jesus sabe porque Ele está permitindo. Em João 13,7 a Bíblia diz, o que eu faço agora você não entende, mas depois compreenderá. Foram essas as palavras de Jesus para os seus discípulos. Nem sempre entendemos no momento o que Ele faz, mas depois passamos a compreender. Se você olhar para essa passagem atentamente, perceberá que essa passagem é regida por três grandes perguntas. A primeira pergunta, a pergunta que os discípulos fizeram ao Mestre. A segunda pergunta, a pergunta que o Mestre fez aos seus discípulos. E a terceira pergunta, a pergunta que os discípulos fizeram entre si. Olhemos então a primeira pergunta, que é a pergunta de Jesus lá no verso 38, onde ele diz, aliás, isto mesmo, verso 38, que é o momento em que os discípulos perguntam ao Mestre, Mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, não te importa que pereçamos? Esta é a pergunta do discípulo para o Mestre. Porque, na verdade, se olharmos atentamente, perceberemos que há um certo tom de acusação nesta pergunta. Porque eles estão passando pela tempestade e a tempestade lhes parece incompreensível, porque afinal eles estão obedecendo a uma ordem de Jesus. Jesus havia dito a eles, passemos para a outra margem. Nós, os crentes, entendemos uma tempestade quando nós estamos pecando, quando nós estamos desobedecendo. Nós estamos afeitos, por exemplo, à história do profeta Jonas. Deus deu uma ordem para que ele fosse a Nínive e ele entrou num barco em direção a Tarsis. O que aconteceu? Deus mandou a tempestade atrás dele. A tempestade que foi ao encontro dele era por causa da sua desobediência.
Mas note que os discípulos do Senhor, eles estão passando por uma tempestade e eles se encontram em obediência. E nós temos dificuldade de conjugar na mesma história obediência e adversidade. Ora, se eu estou obedecendo, se eu estou no centro da vontade do Senhor, por que as tempestades se levantam? Então os discípulos vão ao Senhor em tom de censura e perguntam: não te dá que pereçamos? Não te importa com o nosso problema? Afinal, nós estamos em obediência à tua ordem. Esta é a primeira pergunta que rege esta passagem, a pergunta dos discípulos para o Mestre. A segunda pergunta é a pergunta do Mestre para os discípulos, no verso 40. Jesus pergunta: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Esta é a pergunta que Jesus dirige àquele pequeno grupo. Como quem diz: você já tem tantas amostras do meu poder, já presenciaram tantos milagres, tantos feitos, ainda não têm fé? Eles já tinham visto Jesus lidando com situações as mais complexas. Já tinham presenciado o Senhor multiplicando pães e peixes para uma multidão, a partir de um pequeno lanche de um menino. Eles tinham visto Jesus fazendo coisas soberbas. Jesus está dizendo: já era tempo de vocês crerem, de vocês lançarem fora as dúvidas. Mas sejamos sinceros, nós somos como eles. O sangue deles corre também em nossas veias, porque nós temos presenciado tantos milagres, tantas intervenções, mas estamos sempre com dúvidas em nosso coração. Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Mas note que a terceira pergunta é a pergunta dos discípulos entre si. E a pergunta é esta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus se revelou para os discípulos naquela hora. Aliás, a narrativa de Marcos é uma narrativa especial, porque Marcos não quer apenas comunicar o milagre de Jesus para nós. Ele quer que nós compreendamos um fato, de que a criação obedece à ordem de Jesus, de que a criação se sujeita à autoridade de Jesus. E diante deste fato, todo homem deve também se sujeitar a ele, porque se a criação reconhece que ele é Deus, nós devemos reconhecer também. Note que os discípulos tiveram os olhos abertos. Os olhos deles se abriram de uma forma singular. É verdade que eles já tinham visto muitas tempestades naquele mar. Nunca viram uma como aquela. Mas também nunca viram uma bonança como aquela. Porque a criação obedece à ordem de Jesus. A criação se sujeita e se sujeita de forma imediata. E quando Jesus se revela deste modo, diz a Bíblia que eles fazem esta pergunta: quem é este? Mas na verdade esta é uma pergunta não de quem infere, mas é uma pergunta retórica. Eles perguntam quem é este, mas na pergunta já está a resposta. Este é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Este é Deus. De tal maneira que o relato termina dizendo que eles foram possuídos de um grande temor. Louvado seja Deus por isso, porque até então eles tinham andado perto de Jesus. E ouça o que eu vou lhe dizer: muita gente anda perto de Jesus, mas não tem temor em seu coração. Eles andavam perto de Jesus, mas sem temor. Mas naquele dia, naquela embarcação, eles foram possuídos de um grande temor, porque eles perceberam quem de fato Jesus era. Isso é maravilhoso porque revela para nós uma lição. Muitas vezes os nossos olhos só se abrem para Deus e para o seu Evangelho. Muitas vezes os nossos olhos só são abertos para reconhecer quem é Jesus Cristo no meio de uma grande tempestade. E por isso Deus a permite, porque de outro modo os nossos olhos não se abrem. Naum disse no capítulo 1, versículo 7, que Deus faz da tempestade seu caminho.
Às vezes esse é o caminho que Deus escolhe para alcançar e quebrantar o nosso coração, para reconhecê-lo quem de fato Ele é. Deixa eu terminar. E eu quero citar aqui algumas lições que eu acho que são importantíssimas para o seu coração. A primeira, lembrar para você que o barco que nós consagramos a Jesus, que o barco que nós colocamos à disposição de Jesus não naufraga. Note você que Jesus tinha ministrado lições naquele dia junto ao mar da Galileia. Enquanto ele ensinava, diz a Bíblia que a multidão o comprimia. E diz a Bíblia que ele precisou entrar no barco, enquanto alguém o sustentava, e do barco ele ensinava a multidão à beira-mar. Aquele barco foi emprestado para ele. Durante seu ensino, aquele barco foi o seu púlpito. Mas durante a sua viagem foi o seu lugar de descanso e de sono. Aquele barco foi colocado à disposição dele. Portanto, aquele barco não podia afundar. Quando nós colocamos alguma coisa à disposição de Jesus, quando nós consagramos algo a Jesus, este algo jamais irá a pique. Segundo lugar, é importante que você note que o homem sem Jesus Cristo, ele sucumbe no mar da vida. É curioso que no final do verso 36, encontremos uma afirmação: e outros barcos o seguiam. Esta declaração encontra-se no início deste relato, mas nós não temos nenhuma informação sobre estes outros barcos no final deste relato. E aí surgem algumas perguntas: teriam afundado? Teriam ido para o fundo do mar da Galileia? A Bíblia não revela. Mas uma questão nós temos certeza: no barco em que Jesus estava, este barco não afundou. Então eu tenho um desafio para o seu coração. Por que você não convida Jesus para o barco da sua vida? Por que você não convida Jesus para o barco do seu casamento ou para o barco do seu negócio? Porque onde Jesus está, não há naufrágio. Você precisa convidar Jesus, porque se Ele estiver presente, Ele vai lhe dar garantia para que você faça sua viagem. Note que Ele não dá garantia de viagem tranquila. O barco em que Jesus está passa por tempestades. A garantia dele não é de viagem tranquila, mas é garantia de viagem segura, porque eles chegaram à outra margem. Em terceiro lugar, note você ainda que não adianta oferecer a Jesus Cristo o remo. Eu já vi muitos pregadores cometerem engano nesta passagem, dizendo que quando os discípulos, depois de terem remado e desesperados, foram despertar o mestre para que ele então efetuasse o milagre. Fosse isso, Jesus não os teria repreendido pela falta de fé. Fosse isso, Jesus não teria dito: porque sois assim tão tímidos, porque ainda não tendes fé. Se eles tivessem despertado Jesus para que ele desse ordem ao vento e ao mar, eles estariam dando uma soberba demonstração de fé. Na verdade, quando eles foram acordar o Senhor, para que ele fosse mais um no remo, para que ele os ajudasse, afinal eles já estavam exaustos. Mas olhar para Jesus assim era vê-lo menos do que de fato ele é. Eles estão olhando para Jesus como se fosse um homem qualquer, como se fosse um homem como eles, mas quem está com eles no barco é aquele que é o Deus encarnado. Se no meio da sua tempestade você olha para Jesus e não enxerga o poder que ele realmente tem, você não enxerga como Deus, você está dando uma grande demonstração de incredulidade. Não peça a Jesus apenas para vir ajudá-lo, peça a Jesus agora para ele vir intervir de maneira soberana e poderosa, porque ele pode. Ele pode dar fim à tempestade que se levantou, porque ele tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é Deus. E em quarto e último lugar, eu preciso lembrar a você de que os discípulos de Jesus também passam por tempestades. É importante sempre lembrar este fato de que a vida cristã não é uma redoma de vidro.
É sempre importante lembrar que o fato de sermos crentes não vai nos poupar das dificuldades desta vida. E de repente alguém me ouve falar isso e diz: então, qual é a vantagem, já que no mundo que vivemos hoje tudo é contado em termos de vantagem? Qual é a vantagem então de servir a Jesus? Conheci um empresário no Rio de Janeiro que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Mas ao longo dos anos seus negócios começaram a fracassar. E então seus amigos, também empresários, um dia chegaram para ele e lhe perguntaram: e qual é a vantagem então de você ser um crente? Como se pelo fato dele ser crente, seus negócios tinham que ir sempre de vento em popa. E ele então fez a seguinte declaração: a vantagem é esta, que se eu não tivesse Cristo no meu coração, se Cristo não tivesse me alcançado no meio de uma tempestade como eu estou vivendo agora, no passado eu teria me suicidado. Mas Jesus está me dando paz no meio da tempestade. Jesus está me ajudando a atravessar esse momento difícil da minha vida. Essa é a bem-aventurança de um crente. Ele encontra alegria nas horas tristes. Ele encontra consolo nas suas horas trágicas. Ele encontra conforto nos seus momentos de aflição. Agora mesmo você, meu irmão, minha irmã que me ouve e que está passando por alguma adversidade, louve a Deus porque você tem a quem recorrer. Você pode declarar de forma insofismável o Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele vai me ajudar a atravessar esse momento. Ele vai me sustentar com a sua poderosa mão. Eu ainda hei de cantar o hino da vitória, porque eu sei que o meu Senhor me ajudará. Que bênção sermos crentes. Passamos pelas lutas, passamos pelas tempestades, mas temos o nosso Senhor para nos ajudar, para nos socorrer, para nos sustentar nas horas mais complicadas. Portanto, eu quero convidar nesta hora dois públicos. A você que não é crente em Jesus Cristo, a convidar Jesus para o barco da sua vida. Talvez o Senhor tenha permitido essa tempestade, porque o seu coração é duro, porque o seu coração é inflexível. E Deus sabe que a única forma de quebrantar esse coração é através de uma tempestade violenta. Essa é a forma que Deus encontrou para chegar a você. E a você, meu irmão, minha irmã que me ouve nesta hora, eu quero dizer que você não está só. Eu quero dizer que Jesus está pronto para agir. É hora de exercitar a fé, de confiar no poder dele. E digo a você que Deus nesta hora abre os seus olhos para reconhecê-lo quem de fato ele é. Porque muitos andam perto de Jesus, mas ainda andam sem temor, porque não reconheceram que de fato ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é Deus e ele tem todo o poder sobre a sua criação. Que nós confiemos nele plenamente a nossa vida e a nossa dificuldade. Por favor, onde você estiver, em qualquer lugar nesta hora, numa sala, num hospital, numa delegacia, ou dentro de um carro, ou mesmo na sala de sua casa, curve a sua fronte. Você que me ouve aqui em São Paulo, ou em qualquer estado da Federação Brasileira, ou mesmo fora do Brasil, quero convidar você a orar comigo agora, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu ouvi a sua palavra, e eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. Obrigado, Deus, porque Tu falas por meio da Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado pela tempestade que se levantou, porque por meio dela os meus olhos se abrem para reconhecê-lo. E obrigado porque eu sei que o Senhor é poderoso. E eu peço ao Senhor agora que o Senhor intervenha de forma soberana e poderosa nessa dificuldade. Ajuda-me a crer e ajuda-me a confiar. O Senhor conhece a minha finitude, as minhas limitações, e eu peço que Tu me ajudes agora de uma forma tremenda e poderosa. Abençoa-me, Senhor. É a oração que eu faço em o nome bendito e santo de Jesus Cristo. Minha oração sincera é que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração, o seu lar, que Deus o ajude
para caminhar com Jesus com temor e tremor. Quero lembrar a você que nossa igreja, a Igreja Batista Cristo Salva, está funcionando de forma presencial e também online através desse canal. Embora vivamos sempre na expectativa de que uma nova portaria possa ser emitida, ainda estamos na expectativa de estarmos reunidos de forma presencial e contínua. Se isso não for possível, nós nos encontramos aqui. Mas se for possível, você que está próximo aqui de São Roque, em São Paulo, venha estar conosco às 9 e às 19 horas em nosso templo, na rua Lions Club, 247, no Jardim Flórida, aqui bem próximo ao centro da cidade. A você que nos acompanha neste canal, dentro e fora do país, eu peço a você que se inscreva em nosso canal, que você dê um like em nossos arquivos, que você também divulgue entre os seus contatos. Pegue o link deste sermão. Se ele abençoou o seu coração, eu peço que você agora compartilhe com pelo menos 10 dos seus contatos, dizendo a eles: ouça a palavra de Deus, Deus tem um recado para o seu coração. Querido, querida que me ouve, Deus o abençoe. Um dia feliz na presença de Jesus e até a próxima, permitindo o Senhor.